Ô gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Obviamente que eu não esperava que o filme Natal nas Montanhas Rochosas, que agora, indo para o final de março de 2026, está no catálogo do Mercado Play, portanto gratuito, né? Que aquele filme tivesse sido gravado nas Montanhas Rochosas. Mas assim, o cenário de fundo, o chroma key, é tão fake, a produção é tão pobre que eu falei, nossa, será que é um filme de 2020, né? Eu falei, será que a pandemia afetou tanto o Hallmark ou o Lifetime que essa produção tá bem mais pobre do que o usual? Não tem tanto, ela é menos cheia de vida, menos brilhante, e quando também no começo do filme, as companhias produtoras, lá eu nunca tinha visto em nenhum dos filmes que eu já vi do Hallmark, né? Pois bem, quando acabou o filme, fui pesquisar. Ah, é um filme da Fox Nation, que é do grupo Fox de notícias lá nos Estados Unidos. Eles têm um serviço de streaming e esse parece que foi o primeiro filme de Natal deles, em época pandêmica, com um orçamento zero, assim. Nossa, como uma produção é bem pobrezinha. Eles se esforçam, mas é bem pobrezinha. Só que antes de falar sobre esse Natal nas Montanhas Rochosas, Natal pobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Começa com a nossa protagonista que está indo embora para Nova York. Depois a gente aprende que ela é PhD, ela tem um doutorado em conservação ambiental, preservação ambiental. Então, assim, ela tinha conseguido o emprego dos sonhos dela em uma firma de advocacia, né? Na qual ela acha que faria a diferença com relação às questões ambientais. O sonho dela era fazer isso e ir para Nova York. Ela se preparou então um monte. E ela morava lá numa cidade montanhesa, numa pequena cidade, né? Nas Montanhas Rochosas, com o pai dela. Então é o tchau, tudo, beleza. Só que quando ela tá indo, né? Ela tá indo com um velho. Já vou chegar nesse velho e no pai daqui a pouco. Um monte de carros de resgate, o SAMU, né, passa assim, e ela tem, não, alguma coisa aconteceu, tenho que voltar. Ah, é porque o pai dela sofrera um grave acidente lá. Então ela decide ficar na montanha, na cidade lá dela, né? Nas pequenas cidades, nas montanhas rochosas. Ela liga para potencial chefa em Nova York e ela diz, não, ou começa amanhã ou a gente chama outra pessoa. Ela então desiste do emprego. Você fala, olha, uma variação nesse tema, né? Porque geralmente as pessoas vêm de Nova York para a cidade, tá? Mas vai ter gente que veio de Nova York sim. Beleza, ela fica cuidando do pai. Logo ela descobre que eles têm uma companhia de eles são lenhadores, tá? Ela descobre que a companhia do pai dela tá com problema financeiro. Só que, claro, vai ter um concurso de lenhadores, né? Ela descobre naquela cidadezinha lá que vai pagar de prêmio 50.000 dólares. Quando você vê o concurso depois, que é um filme bem pobre, é até transmitido pela TV local e tudo, mas tem assim 5 competidores, né? Por causa da pobreza, então não dá nem para fazer um fake de que aquele concurso pagaria um prêmio de 50.000 dólares em 2020. Mas vamos voltar um pouco para falar um pouco do entorno dessa mulher, dessa moça, que já tem uns 30 e poucos anos. Bom, quando começa o filme, ela está conversando com o avô dela, né? Que fala algo como, não sei quem é, eu sou um homem velho, I'm an old man. Eu falei, isso, como se eu não estivesse vendo que você é um homem velho. Muito bom. Eu achei que era, sei lá, o pai, né? Ela estava despedindo do pai. Não, aquele lá é o avô dela. Quando a gente é apresentado ao pai, é totalmente desconfortável, porque o ator que faz o papel do pai dela, se tiver 5 anos mais do que aquela atriz, é muita coisa, né? Ele deve ter procriado aos 5 anos, ele conseguiu fazer um filho. Daí depois aparece uma mulher lá
que vai ter uma dupla função, porque como o filme é pobre, ela vai ser a apresentadora do concurso, lá, hostess, mas também um interesse romântico do pai durante o ensino médio, que estava voltando para a cidade. Ela parece uma Barbie também com idade para ser irmã mais velha da nossa protagonista. Os atores, assim, em termos de elenco, de idade, é cringe, né? E o pai, como ele é ruim. Todo mundo tá ruim, mas nesse quesito, o pai conseguiu, inclusive, me tirar do bom humor, de tão ruim que aquele ator é. E tem também o braço direito dele, contador lá, que já fora namorado da moça, que também é ruim. Mas enfim, o que essa moça decide fazer para tentar salvar a madeireira do pai dela? Entrar nesse concurso de lenhadores. Então, porque ela acha que, como ela fez alguma coisa parecida, fizera alguma coisa parecida quando ela era criança, porque eu imagino que para ela conseguir estudar tanto, ter um PhD, naquela cidadezinha, a não ser que ela tivesse feito a distância, mas lembra que o filme é de 2020, então o conceito de coisas à distância estava acontecendo naquela época, forçada da pandemia, né? Ela deve ter tido que sair daquela comunidade para fazer o PhD. Então ela não tinha nenhuma experiência, ela fala em memória muscular. Que se ela treinasse 3 semanas, essas 3 semanas no filme parecem uma eternidade, parecem vapt-vupt, de uma hora para outra. Cada hora do filme, esse período que a gente é anunciado de 3 semanas, parece que ou passou muito ou passou pouco. Mas ela acha que em 3 semanas, se o avô dela e uma menina lá, uma melhor amiga, treiná-la, porque claro, né, gente, se você precisa fazer atividades tipo arremessar machado, tira o alvo com machado, cortar toras de lenha, você vai ser treinado com o teu avô, que sim, deve ter uma força hercúlea, né? E com sua melhor amiga, que tem o cabelo, assim, que também deve saber entender, e tem o físico, inclusive, muito bom para te treinar. Em 3 semanas, essa moça provavelmente teria condições de ganhar realmente esse prêmio, disputando com lenhadores que fazem isso a vida inteira. Aliás, o concurso é unissex, ela está competindo com homens, né, também. Eu falei, será que tem isso mesmo? Eu sei, esses concursos de lenhador existem na Escócia, nos Estados Unidos, em um monte de lugar, no Canadá. Só que eu não sei não se não é homem com homem, mulher com mulher, por causa de força, essa coisa. Mas bem, essa menina começa a treinar, né? Imagina, gente, o primeiro treino que ela fizesse com o machado... Imagina no dia seguinte, as mãos, né? As mões. Tudo de brincadeira, gente. As mãos e as mões. Eu sei o plural, tá? Imagina as mãos dessa menina, dessa moça, dessa mulher. Como que não estariam? Ela teria que ficar, sei lá, mais uns 2 dias sem conseguir pegar no cabo de um machado. E olhe lá, com tanto de bolha e sem contar a parte física, né? Mas é claro que ela vai treinar o suficiente. Vocês imaginam que ela não vai conseguir participar? Você fala, mas ele não tem interesse romântico para essa moça? Tem! O cara que vai socorrer o pai dela... Então, se ele conseguir um emprego de socorrista, ele deve conhecer a região muito bem, né? Mas depois ela vai apresentar para ele a rua principal, a Main Street. Aqui é, né, a loja geral, aqui não sei o que. Fala, ele não conhece a Main Street, sendo socorrista daquela cidade, daquela região. Beleza. Ela conhece esse moço, que é o Harrison. Ela não chama ele de Harry. Harrison, chama pelo nome todo. Só no final do filme, lá que ela fala Harry. O Harrison, ele é forasteiro. Adivinha o que ele fez? Ele trocou um super emprego em... Adivinha onde, gente? Nova York! Yeah! Que era o sonho dela aí. Ela não foi a Nova York, mas Nova York veio até ela. Esse cara, então, ele largou também tudo em Nova York. E ele não sabe direito o que ele quer fazer, mas ele vai fazer alguma coisa naquela pequena comunidade, nas Montanhas Rochosas. E aí, então, a gente vai ter o desabrochar desse relacionamento. Como que essa moça vai encontrar ou reencontrar, né? Porque ela lembra que ele é o socorrista, esse moço.
típico de filme de Natal, né? Ele tá olhando o folder, ele tá olhando o livreto, né? Que tem as regras, as coisas para o concurso de lenhador, porque ele vai fazer também. A gente nunca vê ele ensaiar, ele fica com essa moça o tempo todo no filme, eles têm tempo de desenvolver um relacionamento, e ela treina, ele não, mas depois ele vai estar lá no concurso. Como também, né, um nova-iorquino que não tem nenhuma... Não, ele vai estar lá, com o físico que ele tem também, que uau! Bom, ela chega, ele tá olhando a brochura, né, o livreto, no barzinho lá que eles estão. Tipicamente desses filmes, ela chega sem cerimônia, grossa. Isso nesses filmes parece ser, sei lá, uma coisa bonitinha, né? Ela simplesmente puxa o livreto dele e começa a olhar. Ah, é aqui, é essa informação que eu queria. E sai com o livreto. Só porque parece ser bonitinho. Imagina, gente! Né? Mas aí que depois, quando ela volta para casa, que ela vai lembrar, acho, o pai dela vai falar do Harry e tal. E aquele relacionamento pobre, o filme, como eu falei, né? O mise-en-scène paupérrimo, né? E aí, então, só que nesse filme eu não consegui achar graça, porque a produção é muito mequetrefe, muito chinfrim, e tem uns atores pavorosos, especialmente esse pai dela. Nossa, como ele é ruim, ele é desesperadoramente ruim. Mas se você tiver um estômago mais forte do que o meu, eu tenho vários espectadores aqui que classificam o meu estômago como bem forte. Para esse filme de Natal, você tem que ter um estômago mais forte que o meu, porque eu quase deixei no meio do caminho, mas eu falei, não, eu vou ver, porque tá no, né? Olha, e aí tem aquelas coisas, né? Além dessas coisas que eu falei, uma hora que eles vão passear lá, fazer hiking, eles vão fazer uma caminhada. O cara não tem nem bota, ele nem sabia que existiam botas para fazer trilha na neve, naquele tipo de montanha, né? E aí, lógico que nessa mesma sequência, que depois tem um outro absurdo que eu vou falar, acho que é nessa mesma sequência que ele fala, mas eu poderia abrir um acampamento ao ar livre para as crianças. E eu penso, que qualificação que você tem que te permitiria, pela lei, ser counselor de um acampamento? Teria que ter muito tempo. Se você não sabe a diferença de uma bota e de uma bota para caminhada. Por quê? Porque ele é nova-iorquino, ele veio da cidade naquele momento e conseguiu um emprego de socorrista. Sabe-se lá como, né? Ai, meu Deus, medo de socorrista. Mas aí eles estavam andando. Nessa mesma sequência, acho que eles estão andando e ele pergunta, tem ursos aqui? No inverno, quando os ursos estão em estado de torpor ou hibernando, né? E... não, só tem ursos bar. Ela fala o tipo de urso que tem lá, mas se eles aparecerem, a gente joga spray de pimenta. Uma moça que cresceu ali. Ela sai isso, porque ela... Spray de pimenta no maldito urso, dá certo? Será que dá certo? Se é que vai ter urso naquele... Enfim, gente, esse monte de coisa. Ela fala, mas pelo menos ela não tem que recusar o emprego, né? E vocês acham que não vai ter? Não, gente, que ela não vai ter um momento. Por quê? Porque logo mais, assim, quando ela tá começando a perceber que um tá caído pelo outro... tem um mal entendido? Tem mal entendido. Por quê? Porque essa menina, no fundo, ela é uma idiota, né? O jeito que ela se aproximou, a abordagem que ela teve desse moço para pegar aquele livreto, gente, pelo amor de Deus, né? Mas chamar a gente de machista, mas merecia um grito aquela menina, né? Qual é, menina? Vai pegar meu papel aqui, não sei o que, meu livreto? Cata o teu! Mas enfim, ela fica lá, aquele negócio com ele, não sei o que, eles vão ficar meio caidinhos um pelo outro, mas tem um mal entendido. Ela fala assim para ele, vamos jantar hoje junto? Não vou jantar. Então ela sai para jantar com o pai e com o avô. Aliás, o pai e o avô estavam brigados e ela faz eles fazerem as pazes, né? Assim, do nada eles fazem tal. O pai que parece irmão dela. Daí eles estão jantando e ela vê ele saindo de um lugar lá, né? Depois, quando clarear essa situação, que é o mal entendido, só porque ela vê ele lá, ele não gosta de mim porque ele falou que eu chamei ele para jantar, mas eu vi ele falou que tinha que trabalhar, fazer não sei o quê, mas ele estava saindo de um lugar X, que aparentemente sendo daquela cidadezinha, ela não identificou o lugar. Já vou falar o que é, porque quem que vai assistir isso, eu acho, depois disso que eu tô falando, né? Ele estava fazendo exercício
Então imagino que devia ser o quê? Uma academia na rua principal, que ela tivera que apresentar para ele, que aparentemente ele não conhecia. E essa moça, que é tão boa, aparentemente não sabia que naquele lugar tinha uma academia, né? Enfim. E quando a gente vai pra academia, a gente leva, sei lá, né, gente? Pelo menos uma mochilinha, um negocinho, porque a gente não sai de lá. Eu não saio com as camisetinhas cheirando, né, assim, ou carregando toalha, luvinha, não sei o quê, pela rua. Tem a minha mochilinha, né? Enfim. E vai, vem, mas ela vai receber uma ligação de Nova York dizendo que não deu certo a pessoa que a gente contratou, você pode vir para cá. Amanhã! Sempre é amanhã, né, gente? Sempre. Mas aí, então, imagina, né, gente? Será? Porque ela tem que fazer parte desse concurso aí de lenhadores. Ó, quando é dublê, tá na cara que é dublê. Tá cara, Texa. Ai, ai. E como eu tô falando mesmo assim, geralmente esses filmes terminam com um beijo desses personagens, assim, tá, eles vão ficar juntos, mas. Não, nesse aí já termina com ele ajoelhando na neve e dando uma aliança, pedindo ela em casamento. Aí que ela chama ele de Harry. Aí eu falo, bom, em 3 semanas, sendo que nessas 3 semanas ela ficou alguns dias de mal com ele, então ele tivera uma experiência ruim com ela, né? Ele tiver quanto tempo de relacionamento? Dias, porque ela teve que treinar. A gente não vê ele treinar, mas supostamente ele deveria ter treinado também para isso, porque ele participou do concurso, ele deve ter tido que trabalhar. Então, assim, dentro dessas 3 semanas, tirando o espaço que ela ficou de mal, né, por causa do mal entendido, quanto tempo que esses dois ficaram juntos? Mas já é o suficiente para ele propor para ele casamento e ela aceitar, né? Ele montou uma árvore de Natal no meio do nada. Não, esse é ruim. É ruim porque a produção é paupérrima, então tirava toda hora do filme. Então é difícil você relevar ou achar as coisas fofas quando é tudo muito mambembe, né? E aquele pai, as idades, né, horríveis do casting, né, do elenco, e aquele pai trabalhando atrozmente mal. Não, esse Natal nas Montanhas Rochosas, olha, é uma avalanche de falta de dinheiro, é uma avalanche de trecheira nas Montanhas Rochosas. Tchau.